Doses e medidas fundamentais dos cálculos básicos. Numa mistura de 5 mols de moléculas de água e 3 quartos avogados de moléculas de gás carbônico. A massa em gramas da mistura pode ser calculada somando as massas atômicas da água e do gás carbônico. A água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16. Portanto, a massa da água é 18 gramas. O gás carbônico é composto de 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. A massa atômica do carbono é 12. Portanto, a massa do gás carbônico é 44 gramas. Como estamos somando 5 mols de moléculas de água e 3 quartos de moléculas de gás carbônico. A equação a ser calculada será 5 vezes, abre parênteses, 2 vezes 1 mais 16, fecha parênteses, mais 3 quartos, abre parênteses, 12 mais 2 vezes 16, fecha parênteses. O resultado das somas das massas de 5 mols de moléculas de água e 3 quartos avogados de moléculas de gás carbônico é 123 gramas. Outra forma de calcular a soma de 5 mols de moléculas de água e 3 quartos avogados de moléculas de gás carbônico é usando regra de 3, considerando x como a massa da água e y como a massa do gás carbônico. Calculamos a massa da água e em seguida aplicamos a regra de 3. Se 1 mol de moléculas de água está a 18 gramas, 5 mols de moléculas de água está a x, x é igual a 90 gramas de água prosseguindo e calculando a massa do gás carbônico. Se 1 avogadro de moléculas está para 44 gramas de gás carbônico, 3 quartos avogadros de moléculas está para y é igual a 33 gramas de gás carbônico, somando x e y obtemos 123 gramas, que é o resultado das somas das massas de 5 mols de moléculas de água e 3 quartos avogados de moléculas de gás carbônico. Quantidades e medidas. Exercícios fundamentais dos cálculos. Parte 2. Parte 2. Usando regra de 3, também podemos calcular o número de átomos isoladamente contidos nas quantidades de mols das moléculas. Ou seja, se temos 0,75 mol de moléculas de água e queremos saber quantos átomos de hidrogênio existem, primeiro devemos evidenciar que na molécula de água existem 2 avogadros de hidrogênio. Em seguida aplicamos a regra de 3. Se 2 avogadros de átomos de hidrogênio está para 1 mol de molécula de água, x está para 0,75 mol de moléculas de água, x é igual a 9,03 vezes 10 elevado a 23. O número de átomos contidos em 0,75 mol de moléculas de água é igual a 9,03 vezes 10 elevado a 23. Também podemos calcular o número total de átomos em uma quantidade, considerando 2 mols de moléculas de ácido fosfórico. No cálculo podemos observar que temos 8 átomos na molécula, 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Então, se 8 avogados de átomos está para 1 mol de moléculas de ácido fosfórico, x está para 2 mols de moléculas de ácido fosfórico, x igual a 9,632 vezes 10 elevado a 24. O número total de átomos na molécula é 9,632 vezes 10 elevado a 24 átomos. Quando se quer saber a quantidade de átomos de uma expressão escrita em gramas, também podemos usar a regra de 3, considerando 29,4 gramas de ácido sulfúrico. Para saber a quantidade de átomos existentes, primeiramente precisamos obter a massa molar da fórmula. No ácido sulfúrico temos 2 hidrogênios de massa atômica igual a 1, o enxofre com massa atômica igual a 32 e 4 oxigênios com massa atômica 16. A massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Na molécula do ácido sulfúrico temos 7 átomos. Aplicando a regra de 3, esses 7
átomos. Papala 98 gramas de Avogadros, 29,4 gramas. Estapa X, X é igual a vírgula 26 vezes 10 elevado a 24 átomos. Em 29,4 gramas de ácido sulfúrico existe 1,26 vezes 10 elevado a 24 átomos.